A gente vai começar com os destaques aqui do Brasil hoje. Lá em Brasília segue a crise do governo com o Congresso, depois que a decisão foi anunciada de recorrer ao Supremo. A gente abordou bastante esse tema ontem e essa crise continua. Hoje o presidente Lula, numa entrevista que deu em Salvador a uma afiliada da TV Globo, falou sobre esse assunto. Diz que considerou absurda a decisão de Hugo Mota, presidente do Congresso, presidente da Câmara, que depois de negociar com ministros, com a equipe econômica, uma saída para a questão do ajuste fiscal e para a questão do IOF, voltou atrás e acabou, então, conseguindo ali, com apoio de uma maioria esmagadora na Câmara, conseguir derrubar o decreto do IOF. O presidente classificou de absurda, ao mesmo tempo que tenta dar um tom de naturalidade para essa decisão do governo de recorrer ao Supremo. O presidente Lula disse que, se ele não recorre ao Supremo, ele não governa o país. Foram as palavras dele. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, num tom também um pouco mais calmo, tentando dizer que tudo é muito natural, que esse recurso ao Supremo não é o fim do mundo, não é uma guerra declarada. Ele também falou sobre essa crise, né, Renan? Falou hoje, disse que não é uma questão política, é uma questão jurídica. Essa fala do ministro aconteceu em Buenos Aires, na Argentina, onde vai acontecer a cúpula do Mercosul. Vamos ouvir o que disse o Haddad. Tem nenhuma questão, nem econômica, nem política envolvida. A questão é eminentemente jurídica e natural da democracia. Eu não posso reclamar do Congresso, nunca fiz isso. Há 2 anos e meio que eu estou levando a agenda econômica para frente, com o apoio do Congresso. Isso é dito em todas as minhas manifestações públicas. Nunca neguei que o Congresso tem o direito de alterar as proposições do governo. É da democracia. Nunca uma lei enviada pela área econômica saiu do jeito que entrou. Ela sempre passou por alterações. E sempre essas alterações foram pactuadas em torno de um acordo. Então não há por que mudar esse procedimento. Bom, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está certo. É da democracia que leis sejam mudadas no Congresso, que sejam, inclusive, derrubadas. É da democracia um governo recorrer ao Supremo quando considera que a decisão do Legislativo não foi a mais adequada e mais correta diante da lei brasileira. Mas negar que haja uma crise com o Congresso, aí já é um pouco demais. Tanto que as conversas com o presidente da Câmara, Hugo Mota, nesse momento, estão interrompidas. Há um canal de diálogo que está, assim, no mudo, por enquanto. Então, não dá para negar que o governo vive, sim, um momento muito delicado, um momento de crise mesmo com o Congresso Nacional. O presidente Hugo Mota está em Portugal, num evento que é realizado anualmente pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, e, até o momento, nas redes sociais, silêncio em relação a essa crise, mas a mensagem que ele divulgou há algumas horas diz respeito à avaliação dele mesmo no Congresso. Uma pesquisa do Instituto Genial Quest divulgado hoje indica que o Congresso aprova, majoritariamente o Congresso aprova o trabalho de Hugo Mota. Então, ele, ao publicar esse dado, esse recorte da pesquisa, também dá um recado ao governo de que tem apoio dentro do Congresso e que não agiu sozinho nessa derrubada do IOF. Daqui a pouquinho a gente vai repercutir com o nosso time de Brasília todos os bastidores, as entrelinhas aí dessa crise que o governo tenta dizer que está tudo bem, tudo natural, que é uma questão jurídica, mas é uma questão política grave.